Olá, bom dia. Meu nome é Gabriela Ferreira da Luz. Eu sou enfermeira, graduada pela Universidade de Pernambuco, mais conhecida como a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, a FENSG. Eu entrei na faculdade logo no início do novo currículo, que foi em 2010, e terminei o curso no final, em dezembro de 2014, né, graduanda com o bacharelado em enfermagem. E no começo de 2015 eu passei na residência de UTI e fui trabalhar no Hospital das Clínicas. Terminei a residência em UTI em março de 2017. Atualmente eu me encontro trabalhando no estado de Illinois, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E eu tô fazendo esse vídeo a pedido de Emanuele Alves para contar como foi e como tem sido, claro, né, a minha trajetória até chegar aqui nesse momento. E para explicar também um pouco como é que a enfermagem ela pode atuar aqui, inclusive vindo de outros países, como o Brasil é um deles. Bem, uma das coisas muito importantes é você ter o bacharelado, que praticamente todo mundo, para ser enfermeiro, como chamam aí no Brasil, né, antigamente de Ananeri, precisa ter o bacharelado. As pessoas que têm o bacharelado, elas têm uma facilidade maior de vir para cá. Porém, eu preciso explicar uma coisa primeiro. Assim que eu saí da faculdade, eu entrei na residência, e eu só fiz a residência porque é dedicação exclusiva, né, pelos 2 anos, até março de 2017. E em outubro de 2016, ou seja, faltando uns 6 meses mais ou menos, uns 4 meses assim para acabar minha residência, meu namorado na época decidiu vir para os Estados Unidos para trabalhar, porque ele já possuía a documentação do Green Card, que é diferente da cidadania. O Green Card é a residência, lhe dá a permissão de viajar, trabalhar, morar, tudo como cidadão, mas você não pode votar, nem tem direito a passaporte. O passaporte e o voto é apenas para quem é cidadão. Então, o meu marido veio para o país, os Estados Unidos, né, porque realmente ele já tinha um Green Card. E a gente inicialmente pensou que pelo fato dele ter Green Card, ele poderia me trazer para cá, casar comigo. A gente noivou na época, em outubro de 2016, e achou que ele poderia vir para cá. Porém, não é tão simples assim. Se você casa com uma pessoa que tem Green Card, vai demorar para sair o Green Card. Então, acabou que a minha primeira opção era trabalhar na validação do diploma de enfermagem, que eu poderia ter feito isso do Brasil, mas como ele já tinha vindo para cá, eu vim para cá com visto de estudante, fiquei aqui aprendendo inglês, porque eu não sabia muito inglês, né? E trabalhando na validação do meu diploma. O que eu precisei para validar o meu diploma, né? Eu precisei de todos os meus transcritos, tudo da faculdade, os módulos, a descrição dos módulos, o meu histórico escolar, tudo que eu fiz. Eu precisei do meu currículo atualizado e eu precisei entrar num site que ele faz essa validação, chamado CGFNS. Esse site, se você colocar no Google, você vai ver que ele faz validação de diplomas e ele ajuda muitas enfermeiras e principalmente fisioterapeutas também, enfermeiras e fisioterapeutas, a trabalharem no Brasil. Infelizmente não dá para ser técnico de enfermagem, tem que ser enfermeiro com bacharelado, de 4 a 5 anos, pelo menos 4 anos de bacharelado, é o que eles pedem aqui. No meu caso eu tinha 5, então foi ainda mais fácil, porque essa validação ela é feita porque ela compara cada cadeira que você paga, cada disciplina que você tem na faculdade, ela compara a carga horária e as suas notas e o que foi visto com o currículo do estado que você está aplicando. Então isso é uma coisa que varia de estado para estado. Possa ter estados que não aceitem o diploma do recifense, de alguém de Recife, mas eu sei que a Flórida aceita e eu sei que o estado de Illinois aceita. E o estado que eu estou agora é um estado que é reconhecido por pagar muito bem. Então é um plus, né? Uma coisa adicional, muito boa. Enfim, voltando ao assunto, eu iniciei o meu processo em novembro de 2016 e, infelizmente, o meu processo só foi aprovado, a validação dos meus transcritos, né, só foi aprovado em setembro de 2017.
né? Eu comecei em outubro de 2016, eu fui aprovada em setembro. Quase um ano, né, de vai e vem, liga pra eles e diz que... E eles dizendo que o documento não recebeu, e eu ligava pra UPE, a UPE dizia que não tinha recebido o documento. Eu também tive que contactar o Corém me ajudou bastante com isso, porque você tem que comprovar que você tem licença, né, de enfermagem, você tem que estar em dia, não pode estar devendo, e o Corém, ele lhe dá um papel selado com a documentação, tudo bem direitinho, assim como a faculdade também lhe dá. Então é bem excelente isso, sabe? Demorou, mas consegui. Enquanto isso, claro, eu tava aqui estudando inglês e aprendendo, e até depois que eu aprendi o inglês básico, né, que dava pra me comunicar, não precisava mais estudar inglês na faculdade, eu comecei a estudar qualquer outra coisa, só pra ficar legal aqui, e claro, morando com meu marido. Então, eu estudei história, literatura, biologia, várias coisas assim, totalmente desnecessárias, mas assim, eu estava praticando inglês, e enquanto isso, a validação era aprovada. Quando a validação foi aprovada em setembro, eu tive que fazer uma prova de inglês, né? Porque eu já estava melhor no inglês. E a partir disso, eu precisava fazer essa prova do inglês para que eu pudesse fazer a prova daqui da licença de enfermagem. A licença de enfermagem aqui requer você ter um mínimo requerimento de inglês. Então eu fiz essa prova, passei nessa prova em dezembro de 2017. E estudei o começo de 2018 inteiro, eu tomei meu tempo, não tinha pressa. Estudei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em setembro foi quando eu fiz a prova de enfermagem daqui dos Estados Unidos, que na verdade é por estado, tá? Porém, essa prova é reconhecida como NCLEX, é NCLEX. Essa prova é uma prova que tem de 70 a 200, pode ter de 70 até 300 questões, dependendo do quão bem você vai. E ele vai lhe dando questões mais difíceis à medida que você vai acertando, ou questões mais fáceis. Isso é algo que vocês também podem olhar online, né? E aí em setembro, quando eu passei na prova do NCLEX, né? Porque, querendo ou não, eu já tinha residência, então já era uma experiência, foi algo melhor pra mim. E uma das coisas que eu sabia que eles pedem aqui é você ter a experiência no Brasil, tá? Você ser experiente, não precisa ser experiente, mas pelo menos ter uns 2 anos de experiência em alguma coisa no seu país de origem, pra depois aplicar pra cá. E aí, como eu tinha residência, eu usei a residência como essa experiência, porque se engana quem acha que residência é só estudo, viu? É principalmente trabalho. São basicamente 40 horas de trabalho e 20 horas de estudo. E na verdade são muito mais de 40. Enfim. Aí, depois de eu conseguir passar na prova de enfermagem, agora vinha o processo de aplicar para o meu Green Card. Porque aqui, como eu falei, essa validação do processo é feita, a validação dos transcritos dos nossos documentos de enfermagem é feita através daquela empresa. Aquela empresa também proporciona o fato de você fazer o Green Card, aplicar para o Green Card, porque aqui enfermeiros só podem vir através do Green Card, não tem visto de trabalho, o que é uma coisa boa, porém demora mais. E você precisa passar pela entrevista, por tudo, é todo um processo. Enfim, eu apliquei novamente para esse site, né, o CGFNS, e eles pedem um requerimento de um nível de inglês ainda muito maior. Então eu tive que fazer essa prova de inglês 2 vezes, porque eu não passava. E passei na prova de inglês, glória a Deus, né? E quando eu passei, apliquei pro documento que esse site fornece, que ele é requerido para você poder aplicar pro seu Green Card. Recebi esse documento por volta de fevereiro, e em abril do ano passado, de 2019, eu apliquei pro meu Green Card. O Green Card demorou aproximadamente 5 meses, 5, não sei contar, enfim, em agosto, meu Green Card foi aprovado, eu tive a entrevista em novembro, e eu recebi meu Green Card em novembro. Comecei a trabalhar aqui no Hospital Saint Bernard em outubro de 2019. Eu fui contratada para a posição de emergência. Infelizmente, eles não tinham posição de UTI para mim. E para o plantão noturno. Recentemente, eu consegui ser mudada para o plantão diurno, o que foi uma benção, porque eu não tinha nenhuma experiência em plantão noturno. Atualmente, estou trabalhando na emergência. Foi uma adaptação difícil, ainda está sendo. Eu ainda preciso aprender muita coisa. E tem muitos termos em inglês que eu ainda me pego, sabe, aprendendo. E se engana quem pensa que tudo é um mar de flores. Temos muitos problemas, infelizmente. O que eu me refiro como problema foi justamente a questão de ser um estrangeiro, né? Num país que, eu não sei se vocês veem as notícias aí, é um país, infelizmente, muito racista. O hospital aqui me trata super bem, o hospital em si, mas assim,
são várias culturas diferentes, então você tem que se adaptar a outras culturas, e eu acredito que eu seja uma pessoa bastante receptiva, só que infelizmente algumas pessoas não são, então você tem esses problemas também. Você também tem o problema do inglês, que é uma coisa muito difícil, você conseguir aprender todos os termos em inglês. Eu tive sorte, porque graças a Deus a UPE me deu um curso bastante vasto, e não faltava nada no meu currículo. Na verdade, a gente na UPE tem muito mais horas do que eles dão aqui. Na verdade, para você ser enfermeiro aqui, você só precisa de 2 anos de curso de enfermagem, e muitos hospitais aceitam você. Hoje em dia, alguns hospitais, claro, né, mais ricos, digamos assim, eles estão requerendo que você tenha 4 anos no mínimo de curso, né, que é o bacharelado. Porém, muitos hospitais aqui, eles recebem basicamente como se fosse o técnico de enfermagem, né? O que é bom, porém não é tão bom, porque você acaba tendo que lidar, você tem um pouco de experiência, você estudou um pouco mais, você acaba tendo que lidar com algumas pessoas que não são assim tão, entendeu? Que estudaram tanto. Porém, é algo que você consegue passar. O de mais difícil é o clima, é muito diferente. A vida sem família, porque aqui eu só tenho eu e meu marido, eu não tenho mais ninguém. É uma situação muito difícil, e minha família, eu sinto falta dos meus pais, dos meus irmãos, desde 2017 que eu não vejo meus irmãos. Então, e eu não sei quando eu vou ver eles novamente. A questão também daqui não ter licença maternidade, não ter direito a férias. O que você tem é direito a horas trabalhadas de férias. Então, digamos assim, se você trabalha um mês inteiro, alguns hospitais eles vão lhe dar um plantão de folga por um mês inteiro. Então, isso significa que normalmente aqui a escala horária é 3 plantões obrigatórios por semana, certo? Então você folga 4 dias, 3 plantões obrigatórios. Se eles precisarem de você, eles vão chamar você para plantão extra, que eles pagam, recompensam bastante bem, que é bem recompensado. Porém, quando você precisa folgar, algo assim, você vai ter que usar esse horário. E se você ficar doente, você vai ter que usar esse horário. Então tudo é relacionado a esse horário, que como é que eu posso dizer? Esse banco de horários que você consegue por estar trabalhando. Então, esse é um problema. Questão de licença maternidade. Atualmente eu estou grávida e eu já tenho que me preparar, porque aqui a licença maternidade, na verdade, ela é incluída as suas férias. Então eu vou ter que colocar as minhas férias, e o máximo que eu posso ficar afastada, mesmo tendo férias, são 3 meses, o máximo. Isso porque eu já estou trabalhando aqui por 1 ano. Então eu vou ter daqui pra lá 1 mês e meio de férias, então eu vou ainda aplicar para ficar mais 1 mês e meio folgando e sem receber. Eles não pagam. Outro motivo ruim. Então, infelizmente, muita gente que pensa que é tudo um mar de flores, mas na verdade não é. Mas assim, no final das contas compensa, porque eu queria formar uma família com meu marido, e aqui eu estou. Então esse foi o maior motivo pelo qual eu vim, mesmo pelo meu marido, porque eu sou uma pessoa bastante apegada às culturas recifenses, e eu queria muito poder ter continuado na minha cidade, mas a vida nos leva a caminhos desconhecidos e a gente desbrava, né? Enfim, voltando a falar um pouco do assunto, a enfermagem aqui é basicamente o que se faz no Brasil. Basicamente, né, a única diferença é que a gente não tem o técnico de enfermagem aqui, basicamente. Ele só é para sinais vitais e dar banho no leito, raramente, e a maioria deles fazem reclamando absurdamente. A enfermagem assume todo o cuidado de atualizar os sinais vitais, de coletar sangue, pegar a veia, sabe, iniciar a medicação, até pílula, até Tilenol. É o enfermeiro que tem que dar, o técnico não é autorizado a dar nada. Em alguns setores, eles têm uns técnicos que são treinados, vão para a escola, parece que por 6 meses, e são flebotomistas. Então eles podem coletar sangue, fazer eletro, porém eles não fazem nada mais. Sinais vitais, como qualquer um faz, sinais vitais, sangue e eletro. Prio, nada mais. Então assim, são muitas responsabilidades nas costas do enfermeiro aqui. Infelizmente ou felizmente, mas assim, não tem um momento que você pare e diga assim, hoje tá tranquilo o plantão. É muito difícil. Eu atualmente tô trabalhando na emergência. O hospital que eu tô, ele é reconhecido por ter bastante vítimas de bala, né, de tiro, e
facadas e bastante trauma, né? Então eu tive que aprender a lidar com isso, já que eu já tinha todo um background de UTI, eu era voltada para UTI, mas você é uma coisa que você aprende, né, já que você foi para a escola, né, de enfermagem. E no geral, não é uma experiência tão difícil. O problema maior é realmente lidar com a língua. O pagamento você é recompensado realmente melhor do que no Brasil. Aqui eu consigo me manter apenas com um emprego, trabalhando as 36 horas semanais. O plantão aqui, como eu falei, são 3 de 12, que é obrigatório. Se você fizer o extra, você recebe o seu valor mais meio. Atualmente, o valor inicial para qualquer enfermeiro que vem, assim, geralmente os enfermeiros que eles trazem de outro país para vir para cá, eles pagam o valor para o recém-formado, que é aproximadamente 28,5 dólares. Então, por hora, você recebe 28,5. Por ano, aproximadamente, você ganha, porque aqui também se faz esse cálculo por ano, 55 mil. Por mês, você ganha uns... Livre, você ganha por volta de uns 3.100 dólares, né? Contando que dá pra você pagar aluguel com 1.000, né? Comer com mais um pouco e tal. Então, assim, dá pra sobreviver. Melhor ainda se você tiver uma pessoa para dividir essas despesas, né? Então, assim, eu indico que se você realmente pensa em se mudar pra cá, não é bicho de 7 cabeças. A gente que é treinado no Brasil, a gente é treinado bem, a gente tem conhecimento, e se você tiver prática em qualquer área, é ainda melhor. Você precisa ter pelo menos um conhecimento de inglês básico, até para aplicar, porque o site é todo em inglês, então vai ser difícil para você aplicar se você não tiver nenhum inglês básico, e o processo demora. Então, vocês veem que eu apliquei em novembro de 2016 e só comecei a trabalhar em outubro de 2019. Foram praticamente 3 anos, porém... eu vim pra cá já porque realmente meu marido, né, já estava aqui trabalhando. Ele veio 3 meses antes de mim, já estava aqui trabalhando, então não foi um bicho de 7 cabeças assim. Pra quem não tem essa oportunidade, eu digo que comecem pra ontem estudando inglês e que procure pra ver como é que faz isso. Inclusive tem canais no YouTube, se você colocar assim, enfermeira nos Estados Unidos, tem um canal por esse nome que explica exatamente tudo. É um amigo meu, inclusive, queridíssimo. Ele trabalha na Flórida atualmente e ele é excelente. Ele explica, eu aprendi tudo como fazer através dele. Então eu digo assim, não tenha medo, se é realmente um sonho que você tem, pese na balança antes de vir. Muita gente acha que é uma maravilha e infelizmente a taxa de depressão, suicídio, infelizmente é altíssima de pessoas que são estrangeiras e vêm pra cá e não tem família. Ou vem com o marido e os filhos, mas também assim, não tem avô, tia, tio, não tem aquela amiga que você pode ver. Até os brasileiros aqui são difíceis para serem encontrados. Então... São coisas que você deve colocar na balança. Eu vim porque, como eu falei, eu amo meu marido e não tinha muita outra escolha. E hoje eu sou feliz, apesar de tudo, eu sou bastante feliz aqui. Novamente, cada dia é um aprendizado e eu espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa sobre como é essa... jornada de se mudar aqui para os Estados Unidos. E eu sei também que existem outros processos de ir para a Alemanha, para Portugal, Canadá. É um pouquinho mais difícil que aqui, inclusive. Eu conheci uma pessoa também que estava aplicando para o Canadá, levou mais um tempo. Então, sempre salve seus documentos da faculdade. Tudo tem que ser traduzido para o inglês quando você aplicar. E a tradução juramentada, que é salgado. Então, junte o dinheiro e invista nessa situação, porque vale a pena no final das contas, se você realmente quiser vir. Tá ok? Eu desejo a todo mundo boa sorte e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.